Novamente, bom dia. O processo de estudarmos a palavra de Deus, quando vamos pensar numa mensagem para compartilhar com os irmãos numa manhã como essa, por vezes ele é curioso. Quando o pastor Claudenir falou que nesta data ele gostaria que eu dirigisse a meditação, no momento em que ele falou, na hora, o nome do sermão veio. O nome do sermão. Mas sabem, quando eu sentei para meditar na palavra de Deus e quando eu sentei para estudar a palavra de Deus, o nome do sermão desapareceu. Outras ideias vieram à cabeça e eu espero que essas ideias que vêm da palavra de Deus, de fato sejam ideias que Deus gostaria que nós pensássemos nesta manhã. Eu gostaria de fazer um paralelo entre a nossa mensagem bíblica e a nossa realidade. Eu sempre gosto de pensar na palavra de Deus como algo que vai servir para a minha vida aqui e agora. Eu gosto de entender, é verdade, o que os teólogos dizem sobre a geografia, sobre a história, sobre o contexto. É ótimo entender todas essas coisas. Mas eu sempre que estudo a lição da escola sabatina, sempre que eu estudo a Bíblia, sempre que eu ouço alguém falando, eu fico pensando em como aquilo se aplica à minha vida aqui e agora. Porque quando a gente sai por essas portas e vamos para casa, é o aqui e o agora que vai ter que pesar na nossa existência. É o aqui e o agora que vai ter que fazer sentido no meu e no seu coração. É o aqui e o agora que precisa fazer mudar a minha e a sua mente, a minha e a sua forma de agir. E pensando na meditação desta manhã, uma palavra me veio na cabeça, e a palavra que veio à minha cabeça é síndrome. E eu fui buscar o que significa esta palavra síndrome. E vou ler integralmente a definição que eu achei num site médico. Uma síndrome é um conjunto de sintomas que estão correlacionados entre si e que são sinais de uma doença. A palavra de origem grega significa concordância e se refere exatamente a este conjunto de sintomas. É comum que as síndromes recebam os nomes dos médicos ou cientistas que as descobriram. Hoje, estão catalogadas aproximadamente 350 tipos diferentes de síndromes que atingem o ser humano, atingem a mim, atingem a você também. Síndromes físicas e síndromes mentais. Vou dar exemplo de algumas aqui. A síndrome de Burnout. Volto a dizer, são termos que eu achei num site médico. Se algum médico estiver aqui, estiver alguma coisa errada, depois me procure, a gente faz a retificação. Síndrome de Burnout. O termo Burnout foi citado pela primeira vez em 1970 pelo psicólogo americano Herbert Freudenberger. Ele o usou para descrever as consequências do estresse severo causado pelo trabalho em muitos indivíduos. Síndrome de Turner. A característica mais comum desta síndrome é a baixa estatura, que se torna evidente na infância por volta dos 5 anos de idade. Síndrome de Kawasaki atinge pele, boca, nódulos linfáticos e acomete mais frequentemente crianças com menos de 5 anos de idade. A síndrome de Turner atinge mais os indivíduos do sexo feminino. Síndrome de Cohen é uma doença hereditária que afeta muitas partes do corpo e é caracterizada por um atraso no desenvolvimento, deficiência intelectual, cabeça com tamanho reduzido e tônus muscular fraco. E fechando aqui alguns desses exemplos que eu peguei, a síndrome de Gilbert. É uma condição comum em que o fígado não processa adequadamente uma substância chamada bilirrubina. Teríamos que passar algum tempo aqui para ver só as definições de tantas síndromes físicas e mentais que acometem o ser humano e que são conhecidas
para o ser humano nos nossos dias. Mas eu gostaria de tratar de um outro tipo de síndrome, que é uma síndrome espiritual. E nós temos várias, assim como temos 350 síndromes catalogadas do ponto de vista médico, físico e mental, repito, creio que temos um número, se não igual, superior aí de síndromes espirituais, que nós vemos na Bíblia através dos personagens da Bíblia. Síndromes que acometem a mim e a você na nossa jornada com Deus. Mas quero dar a moldura para essa nossa meditação da manhã. Peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. Primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, escrito por Moisés, no capítulo 3. Antes de lermos a palavra de Deus, convido você a fechar os seus olhos e vamos orar novamente. Querido Pai que estás nos céus, a Tua palavra está aberta diante de nós e nunca podemos esquecer de que ela é Tua. É ela, por ser Tua, que faz diferença na nossa vida. É ela, por ser Tua, que pode nos modificar, que pode nos fazer mais parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor, que pode dar um novo colorido para a nossa existência e que abre as portas do céu para os Teus filhos. Habita agora a nossa mente e o nosso coração para entendermos a Tua palavra através da ação do Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. No nome santo, sagrado, poderoso do Teu Filho Jesus. Amém. Gênesis 3, logo no verso 1, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. E continua. E a minha primeira parada aqui é entender qual era o contexto quando nós lemos aqui sobre a serpente. É curioso porque a serpente aqui, ela ainda não está num contexto de pecado. A serpente aqui ainda era um belo animal. Veja que interessante o que fala o Espírito de profecia sobre essa passagem. Eu vou ler aqui, você pode ler lá na tela, para a gente não perder a sequência do raciocínio. A fim de realizar a sua obra, assim que fosse percebido, Satanás preferiu fazer uso da serpente como médium, disfarce este bem adaptado ao seu propósito de enganar. A serpente era então uma das mais prudentes e belas das criaturas da terra. Tinha asas e, enquanto voava pelos ares, apresentava uma aparência de brilho deslumbrante, tendo a cor e o brilho de ouro polido. Pousando nos ramos profusamente carregados da árvore proibida e saboreando o delicioso fruto, era o seu objetivo chamar a atenção e deleitar os olhos de quem a visse. Isso está lá no livro Patriarcas e Profetas, na página 25, no parágrafo 3º. Quando fui estudar sobre síndrome, e uma síndrome espiritual, que nós vamos perceber agora no capítulo 3 de Gênesis, que vai acometer e que vai adoentar Adão e Eva, e que eu vou chamar de síndrome de Adão e Eva, percebi que todas as vezes que alguém comentava esse assunto no momento pós-pecado. A síndrome de Adão e de Eva, algo que aconteceu depois da queda. A síndrome de Adão e Eva como algo resultado da queda. E dos muitos comentários que li, o que mais era recorrente era no sentido de que a síndrome que acometeu Adão e Eva após a queda, após o pecado, é que um começou a acusar o outro. Então, você conhece o relato bíblico, quando Eva caiu e quando Adão caiu e quando eles vão ter com o Senhor Deus, o que acontece é que Adão acusa Eva, né? Não, mas foi ela. E Eva acusa quem? Você lembra? A serpente.
Indiretamente ela estava acusando quem? Deus, porque foi Deus quem criou a serpente. Mas me parece que o problema começa antes. Eu vou me socorrer mais uma vez do espírito de profecia. Leiam comigo esse texto. Os anjos haviam advertido, presta atenção no que está ali marcado em vermelho, Eva de que tivesse o cuidado, os anjos haviam advertido Eva de que tivesse o cuidado de não se afastar do esposo enquanto se ocupavam com o seu trabalho diário no jardim. Junto dele estariam em menor perigo de tentação do que se estivesse sozinha, mas, absorta em sua aprazível ocupação, inconscientemente se desviou de seu lado. Percebendo que estava só, sentiu uma apreensão de perigo, mas afugentou os seus temores, concluindo que ela possuía sabedoria e forças suficientes para discernir o mal e resistir-lhe. Esquecida do aviso do anjo, logo se achou a contemplar, com um misto de curiosidade e admiração, a árvore proibida. O fruto era muito belo, e ela perguntava a si mesma, por que seria que Deus os privara do mesmo? Eu fiz 4 marcações nesse texto, porque percebo nesse texto 4 características da síndrome que acometeu Eva antes do pecado. E aí talvez você pense assim, mas espera aí, Marcelo, como é que a síndrome acometeu Eva antes do pecado, se ela ainda não havia pecado? Porque síndrome tem a ver com uma decorrência do pecado. Você lembra das palavras de Jesus Cristo em Mateus 5? Onde é que o pecado começa? Porque o pecado não começa no ato. O pecado começa na sua mente e no seu coração. Lembra quando Jesus falou sobre, por exemplo, matar o seu irmão? Você não mata o seu irmão quando você vai e comete o ato. Você começou a matar o seu irmão quando na sua mente e no seu coração você começou a falar mal dele. Na sua mente e no seu coração você começou a adulterar, não quando você mandou o primeiro WhatsApp para a pessoa que você não deveria ter mandado. Na sua mente e no seu coração você já estava adulterando quando você vislumbrou a possibilidade do ato em si. Eva começou antes o processo até a consumação da sua desobediência. E ele ali tem 4 passos. Você percebe que no primeiro, a primeira coisa que a gente deve observar, a primeira característica, é de que Eva estava o quê? Advertida. Eva sabia o que era certo e o que era errado. Primeira característica, ela sabia. Na síndrome de Eva, você vai perceber que a primeira característica é que ela sabia o que era certo e o que era errado. A segunda característica é que ela estava absorta, ela estava tomada, ela estava absorvida por pensamentos que não a ligavam a Deus. Ao contrário, por pensamentos que a separavam de Deus. Terceira característica, e mais ali ao final do que eu marquei em vermelho, Eva concluiu que ela possuía sabedoria e força suficiente para resistir ao pecado. Que coisa, não? E quarta característica, está ali ao final. Ela perguntava a si mesma, por que será que Deus a privara de determinadas coisas, e no caso do acesso à árvore, no contexto do que estamos lendo. 4 coisas. A primeira é que Eva sabia. A segunda é que Eva estava distraída. A terceira é que Eva, no seu coração, na sua mente, achou que ela poderia lidar com aquilo. E a quarta coisa é que Eva achou, por um momento, passou na sua cabeça, de que ela estava limitada por algo que Deus havia pedido para ela. Será que essa síndrome é só de Eva? Porque veja, quando você vai a Gênesis capítulo 3,
Os primeiros 5 versos, até o verso 6, vai falar, a primeira parte do verso 6, vai falar do que aconteceu com Eva, não é isso? E vejam só, o que acontece com Adão está no verso 6, na sua segunda parte, e que diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para o entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Aqui ainda estamos falando de Eva. Na última parte do verso 6, ele vai dizer assim: e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Fica mais difícil da gente entender o que aconteceu com Adão, não é? Vamos de novo ao espírito de profecia. Olhe só que curioso. Adão o quê? Compreendeu que sua companheira transgredira a ordem de Deus, desrespeitara a única proibição a eles imposta, como prova de sua fidelidade e amor. Teve uma terrível luta íntima, lamentava que houvessem permitido desviar-se Eva de seu lado. Agora, porém, a ação estava praticada, devia separar-se daquela cuja companhia fora sua alegria. Como poderia suportar isso? Adão havia desfrutado da companhia de Deus e dos santos anjos. Havia olhado para a glória do Criador. Compreendia o elevado destino manifesto à raça humana, se permanecessem fiéis a Deus. Todavia, estas bênçãos todas foram perdidas de vista, com o receio de perder ele, aquela única dádiva que a seus olhos sobrepujava todas as outras. O amor, a gratidão, a lealdade para com o Criador, tudo foi suplantado pelo amor para com Eva. O processo que aconteceu com Adão é exatamente o mesmo que aconteceu com Eva. Se você prestar atenção no texto, e quando você olha ali, Adão compreendeu, você vai entender que Adão também sabia. Adão também estava advertido. Quando você continua no texto e lê ali, separar-se daquela cuja companhia fora a sua alegria, você vai perceber que Adão também estava absorto. Pelo quê? Pela sua alegria em Eva. Quando você continua no texto e vê ali, indo já para o final, receio de perder ele, aquela única dádiva que o quê? A seus olhos sobrepujava todas as outras. Você percebe que Adão estava tomando uma atitude autocentrada. Ele também achou, assim como Eva, que as coisas poderiam se resolver nele. E finalmente, no final do parágrafo, a lealdade para com o Criador. Tudo foi suplantado pelo amor para com Eva. Adão também, por um segundo, por um momento, sentiu que as determinações, que as orientações de Deus o limitavam. Que ele estava, portanto, privado de alguma coisa, e no caso ele estaria privado de Eva. A pergunta que fica então é uma síndrome pré-pecado, só atingiu a Adão e Eva, ou é também uma síndrome pós-pecado e atinge a mim e atinge a você? Para que eu não fale sobre isso e para que você não chegue a uma conclusão que me parece óbvia, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Vá então ao capítulo 4 e vamos ler agora sobre Caim. Gênesis 4, a história de Caim, a partir do verso 3 diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu vou me socorrer mais uma vez do espírito de profecia.
E talvez você se pergunte assim, mas por que você se socorre tanto do espírito de profecia? Por que, irmãos? Porque eu prefiro que o espírito de profecia fale no meu lugar. Porque a mim, quando leio o espírito de profecia, ouço a voz de Deus falando. Porque é a Bíblia que diz assim. A Bíblia é quem autoriza o dom profético. E quero lhes dizer, e acho que já lhes disse, que ninguém mais do que eu já teve dificuldade com o espírito de profecia. Eu fui batizado sem crer no espírito de profecia. Eu não estou dando com isso um exemplo, não estou pedindo nem que você faça isso. Mas eu estou pedindo para que você faça o que eu fiz depois que eu fui batizado. Eu fui estudar o espírito de profecia. Eu fui ler o espírito de profecia. E aí eu entendi que sim, são escritos inspirados. São escritos em que eu posso confiar como manifestação da misericórdia de Deus na minha direção. Veja o que diz o espírito de profecia sobre Caim. Caim, porém, acariciava sentimentos do quê? De rebeldia. Eu só posso me rebelar contra aquilo que eu sei. Eu não tenho como me rebelar contra aquilo que eu não sei. Eu tenho que me rebelar contra aquilo que eu sei. Portanto, Caim também foi advertido, como Adão e como Eva. E murmurava contra Deus por causa da maldição pronunciada sobre a terra e sobre o gênero humano, em virtude do pecado de Adão. Permitiu o quê? Que a mente se deixasse levar. Caim estava absorto, tomado, distraído pelos seus próprios pensamentos. O texto continua e vai dizer: pelo mesmo conduto que determinara a queda de Satanás, condescendendo com o desejo do quê? Exaltação própria. O que o texto está dizendo para mim? Caim também achava, trocando em miúdos, que ele podia resolver o problema dele. Assim como Eva. Assim como Adão. E vou avançar um pouco mais. Às vezes, assim como eu e você. E ele termina dizendo, ou ela termina dizendo, e pondo em dúvida a justiça e a autoridade divinas, porque eu e você também temos esse problema. A justiça e a autoridade divina, para mim e para você, por vezes nós paramos e perguntamos para Deus, é isso mesmo, Senhor? Porque eu vou dizer a verdade para o Senhor, está me limitando. Sabe, Senhor, o sábado está me limitando, porque eu poderia estar fazendo tal coisa. Sabe, Senhor, e é a lição dessa semana, então fico à vontade para falar. Sabe, Senhor, o dízimo está me limitando, porque eu poderia estar comprando outras coisas. Sabe, Senhor, não posso mesmo falar mal das outras pessoas, porque está me limitando, eu estou com vontade de falar. Sabe, Senhor, eu não posso reagir, porque está me limitando, eu gostaria de reagir. A minha meditação para mim e para você, nesse momento, é de que o que aconteceu com Eva, o que aconteceu com Adão, e que no pré-pecado aconteceu, e que no pós-pecado se repetiu em Caim, se repete na minha e na sua vida todo o tempo. Todo o tempo, eu e você estamos advertidos do que é certo e do que é errado. Nós sabemos. E se não sabemos, não é por falta de informação. Porque nunca houve tanta informação disponível quanto nesse tempo em que nós vivemos. Você abre o aplicativo e abre um verso e coloca assim, comparar, e abre 5, 6, 7 versões de Bíblia diferentes para você ver o que está escrito ali. Você tem toda a obra do Espírito de Profecia disponível na internet ou no aplicativo. Você tem estudo bíblico na classe da Novo Tempo aqui de manhã. Você tem estudo bíblico com o seu Flores na terça-feira aqui à noite. Nós temos cultos de sábado de manhã, de quarta-feira à noite, de domingo à noite. Aliás, um recado, antes que eu esqueça. Amanhã hoje acaba o horário de verão. Amanhã é o culto às 20 horas, ok? Não vá se enganar com o pôr do sol, né? A gente está acostumado a estar claro ainda. Já vai estar escuro no horário do culto. Nós temos toda a informação à nossa disposição. Nós estamos advertidos, primeiro ponto. Segundo ponto, além de nós estarmos advertidos, assim como Eva estava advertida,
Nós também, no próximo passo de Eva, percebemos que nós estamos distraídos. Ou você não anda distraído? Ou você às vezes não para e fala assim, já estamos em março. Ah não, falta 15 dias ainda, Marcelo. Daqui a pouco você vai lembrar do Marcelo falando assim, já estamos em março. Porque 1 mês e meio, 45 dias do ano de 2018 já foi embora. E eu não sei você, mas a gente não conseguiu ainda fazer muita coisa. E eu vejo as pessoas às vezes brincam, né? Foi a virada do ano, aí nós esperamos o carnaval, agora a gente já vai começar a comprar os ovos de Páscoa, e depois vem a Copa, e depois vem a eleição, e já podemos comemorar o Natal, e vamos para um novo ano. E não se enganem, nós vamos estar no culto de Natal, espero todos nós, bem em breve aqui novamente. Porque nós estamos absortos. Satanás criou uma matrix perfeita e nós estamos absortos porque nós caímos nela. Todos os dias. A terceira coisa que nos acomete, assim como acometeu a Eva, a Adão e a Caim, é que nós também temos a mania de sermos autocentrados. Nós também achamos que nós conseguimos resolver as coisas por nós mesmos. Nós também ignoramos por vezes a graça que nós cantamos aqui no começo do nosso louvor a Deus. Nós por vezes e por muitas vezes ignoramos a cerquinha da lei de Deus ao nosso redor que nos protege. Porque nós achamos, assim como Eva achou, que nós conseguimos resolver sozinhos. Nós damos conta do recado. E finalmente, e eu já disse isso, por vezes nós nos sentimos privados também. Nós achamos que Deus está nos limitando e isso é injusto com a gente. Quero passar para vocês já que eu estou apresentando o problema, eu quero em seguida propor as soluções, né? Mas já que estamos vendo o espírito de profecia e eu não vou fazer nenhum comentário sobre esse texto, gostaria apenas que nós pudéssemos lê-lo juntos. Diz ainda em Testemunhos, volume 5, página 76. Muitos que complacentemente ouvem as verdades da palavra de Deus estão mortos espiritualmente, embora professem estar vivos. Por anos têm eles ido e vindo em nossas congregações, mas parecem cada vez menos sensíveis ao valor da verdade revelada. Não estão famintos e sedentos de justiça. Não sentem o menor prazer nas coisas espirituais. Concordam com a verdade, mas não são santificados por ela. Nem a palavra de Deus, nem os testemunhos do seu Espírito fazem qualquer impressão definitiva sobre eles. Exatamente de acordo com a luz, privilégios e oportunidades que desprezaram será a sua condenação. Muitos que pregam a verdade a outros estão eles mesmos em acariciada iniquidade. As súplicas do Espírito de Deus, como divina melodia, as promessas de sua palavra, tão ricas e abundantes, suas ameaças contra a idolatria e a desobediência, todas são impotentes para sensibilizar o mundano coração endurecido. Gostaria de fazer só uma sugestão, mas nenhuma observação farei. Creio que deveríamos ler esse texto de vez em quando, para lembrarmos de quem somos e de onde viemos, e provavelmente para onde não iremos, se não cairmos em nós mesmos. Mas vamos propor a solução, que vem da palavra de Deus. Sabem, mesmo as síndromes humanas que atingem o homem, têm algumas características interessantes. Em alguns casos elas podem ser superadas. E é isso que eu quero propor do ponto de vista espiritual. Há uma pessoa chamada Venus Williams. Alguns devem conhecer, é uma tenista famosa, são duas irmãs. Ela foi diagnosticada em 2011 com uma síndrome chamada, eu acho que é assim, se não for, depois você brigue comigo, é Sjögren. Doença que faz com que as células do sistema imunológico ataquem as glândulas salivares e lacrimais, causando secura na boca e nos olhos. Eu fui ler um pouquinho sobre isso.
o diagnóstico parece que demora assim anos para você conseguir chegar ao diagnóstico dessa, tem uma médica ali no meio, né? Para chegar ao diagnóstico dessa doença. Quer dizer que ela pode ter essa doença já há muito tempo, e mesmo assim isso não impediu que essa moça ganhasse 45 torneios internacionais. E mesmo assim não impediu que essa moça ganhasse 22 torneios de Grand Slam no circuito mundial. Dan Aykroyd, que é um ator famoso de Hollywood, ele foi diagnosticado aos 12 anos de idade com uma síndrome chamada síndrome de Tourette, manifestando, vejam só isso, 14 sintomas diferentes, tais como tiques físicos, o nervosismo e produção de múltiplos ruídos. Esse homem hoje tem 65 anos de idade. Ele já foi até indicado ao Oscar e fez dezenas de filmes. A síndrome não o limitou. Dizem, não consegui comprovar isso, mas dizem, que Albert Einstein, Isaac Newton e nos nossos dias Bill Gates seriam portadores de uma síndrome chamada síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo. E finalmente vocês conhecem, e isso veio à mídia recente, ainda como especulação, também não é reconhecida, há quem afirme que Michael Phelps, aquele multimedalhista olímpico que ganhou tantas medalhas nadando nas piscinas ao mundo afora, tem uma síndrome chamada síndrome de Marfan, que atinge o tecido conjuntivo humano. Qual que é a cura para mim e para você? A cura para mim e para você se chama volta de Jesus. Não tem outra cura. Até lá nós podemos ser tratados desta síndrome chamada síndrome de Adão e Eva, mas nada mais é do que a síndrome do pecado. O pecado se desenvolve dessa forma em nós. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas nós avançamos. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas nós avançamos. Só tem uma cura para a gente: Jesus Cristo voltar para essa terra. Mas até lá há um tratamento, e o tratamento curiosamente começou no Éden. Volte ali no capítulo 3 de Gênesis. E você conhece esse verso, deveria conhecê-lo de cor. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa da vinda do Messias. Porque é no Messias que essas coisas começam a se resolver. Portanto, ouçamos a voz dele. Vá até Mateus, capítulo 7. Quero lhe propor a solução para o primeiro problema, que é o de estarmos advertidos. Mateus capítulo 7, no verso 26. Na minha versão diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Querido irmão, se você está aqui nesta manhã, é porque em algum grau, de alguma forma, você conhece a Deus. Ele te convidou para vir aqui nessa manhã. Não foi o pregador da última quarta-feira, não foi o ancião da última quarta-feira, que falou: olha, a gente tem culto no sábado, venham. Não, o Senhor hoje de manhã bateu no seu ombro e falou: estou te esperando. Mas sabe, esse Senhor que bateu no teu ombro, está esperando que você conheça a palavra dele, mas que você a pratique. Porque só saber não resolveu o problema de Eva, não resolveu o problema de Adão, não resolveu o problema de Caim, e não vai resolver o meu e o seu problema. Volto a ler o que Jesus falou: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Queremos nos livrar da síndrome de Adão e Eva? Queremos cuidar ou nos tratar dessa síndrome do pecado até que Jesus venha e definitivamente tire esse problema de nós? Nós precisamos praticar a palavra de Deus.
Estou meio avançado no tempo, vou correr um pouquinho. Lucas 10. Vamos resolver o segundo problema. Lucas 10. No mundo de tanta informação, no mundo de tanta coisa, absorvendo a minha e a sua mente, a minha e a sua atenção. Lucas capítulo 10, lá no verso 40 e 41, diz assim, você conhece esse relato também. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Jesus está convidando a mim e a você para nos aquietarmos, para sentarmos aos seus pés e ouvirmos da sua palavra, para nos ajoelharmos e conversarmos com Ele através da oração. Jesus quer que eu e você estejamos absortos do reino de Deus. Que nós façamos dos nossos dias em que a gente não se esqueça de que o reino de Deus está próximo. Que nós façamos com que os nossos dias não nos separem da realidade que Jesus vai voltar. Gosto e sempre lembro da frase de um amigo que diz, quer você queira, quer você não queira, Jesus vai voltar. Quer você acredite, quer você não acredite, Jesus vai voltar. E você não pode estar absorto, você não pode estar distraído, você não pode estar desligado desta realidade. Porque Eva, Adão e Caim estavam desligados desta realidade. E por isso caíram, antes e depois da entrada do pecado no mundo. Terceira solução para o nosso problema está em Marcos capítulo 10. E o nosso terceiro problema chama-se ego. O nosso terceiro problema chama-se acharmos que nós podemos resolver todas as coisas. Marcos capítulo 10, verso 43 e verso 44 diz o seguinte: Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Você quer se livrar de você? E vou ser bem sincero e bem direto com você. Só tem uma coisa que vai te impedir de ir para o céu. Você. O teu ego. O meu ego. O meu eu. O meu eu resolvo. O meu eu preciso. O meu eu quero. É do meu jeito. Deus falou, mas é conselho. Entendeu? É conselho. Tem importância conselho? Eu acho que não. Não é assim? E Deus está falando aqui, você quer se livrar do teu eu? Sirva. Sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o quê? Servo de todos. Quer sair da concentração em você mesmo? Sirva os outros. Finalmente, como é que a gente se livra de pensar que Deus está nos limitando? Como é que a gente se livra de pensar que Deus está nos limitando? Sugiro que a primeira coisa que a gente deve fazer é que nós devemos praticar a palavra de Deus. A segunda coisa que eu creio que nós devemos fazer é que nós não devemos estar distraídos em muitos serviços, mas devemos estar absortos pela presença e pela palavra de Deus. E finalmente, creio que devemos ser servos de todos, mas Deus,
através da sua manifestação em Jesus Cristo, lá no capítulo 8 de João, e eu encerro aqui. Ele diz o seguinte, lá no verso 32. Lá no verso 32. João 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você quer ser livre, você precisa andar com Jesus Cristo. Se você quer ser livre, você precisa conhecê-lo. Você precisa estar absorto pela sua presença. E você precisa fazer com que Ele seja o centro da sua vida e não você mesmo seja o centro da sua vida. Eu termino lhe fazendo um convite. Eu já brinquei com isso, não vou repetir a brincadeira, mas o ano de 2018 parece que está começando agora, não é? E eu quero fazer um convite para você. Eu quero fazer o convite para você de que você ouça mais a palavra de Deus e que você a coloque em prática em 2018. Eu quero fazer o convite para você de que você não se distraia com as coisas que não conduzem a Deus. Passe mais tempo com Ele, aos pés dEle, lendo da sua palavra, orando, congregando com os irmãos. Porque não tem muito jeito, viu, gente? Olha para o seu lado aí. Você vai ter que ver Jesus Cristo através dessa pessoa que está do seu lado. Porque Jesus falou que se você não ama aquele que você vê, você nunca vai amar aquele que você não vê. Em 2018, tire um pouco o foco de você, ou tire o foco de você definitivamente, e coloque o foco nele. E finalmente, em 2018, que você viva livre em Cristo. E eu quero terminar, e eu convidei o meu amigo Rafael, cadê ele? E a hora que eu pedi para ele a música, ele falou assim, olha Marcelo, eu acho que a igreja está meio cansada já de eu ouvir essa música. Mas eu acho que você deveria ouvir mais uma vez. Porque essa música fala da graça do Senhor, que é a única coisa que nos direciona e que nos leva à solução momentânea no tratamento desses problemas que nós vimos aqui e agora. Ouça a música. Eu quero fazer um outro convite para você. Porque a gente não adianta ser só ouvinte, né? A gente precisa praticar. Eu quero fazer o convite para você e eu vou falar um negócio para você. Quando faziam isso eu ficava muito bravo, mas hoje eu entendo. Se você não tiver vontade, eu sei que muitos daqui não vão ter vontade. E não se sinta compelido porque eu estou chamando. E eu não sei fazer esse tipo, e eu vou ser bem direto no que eu vou falar para você. Enquanto o Rafael canta, coloque-se em pé. Coloque-se em pé, não para mim, não para a igreja, mas coloque-se em pé para Deus, dizendo, Senhor, em 2018, eu quero uma vida espiritual diferente. Em 2018, eu não quero cometer o erro de Eva, porque eu já sei de todas essas coisas. Eu quero andar contigo em 2018, eu quero ser praticante da palavra. Em 2018, eu quero ser uma pessoa que, de fato e de verdade, transmita na minha vida a compreensão de que eu sou o seu. E eu quero fazer um outro convite para você, e eu vou colocar ali na tela o meu telefone pessoal, o meu e-mail pessoal, o e-mail pessoal do pastor e o telefone do pastor. Se você está sentado nesses bancos aqui, você tem entrado e saído dessa igreja e não tem participado da vida viva da igreja, como naquele texto que nós lemos de Ellen White, que você entre em contato com a gente e fala, olha, eu gosto de fazer tal coisa, e venha fazer tal coisa na igreja. Movido não por você, porque não se engane, nem eu nem você temos nada para oferecer para Deus, mas movidos pela graça do Senhor Jesus Cristo, que o Rafael vai cantar agora para nós. Enquanto o Rafael canta, fique em pé e entregue-se ao Senhor mais uma vez. É um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega
passado. Tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era a minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move e a certeza que Cristo em breve virá. Assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim.
antes da queda, ou depois da queda, a graça estava lá. A graça já estava disponível para Adão e Eva. A graça estava disponível para Caim. E a graça está disponível para mim e para você. Para mim e para você. Para que a gente reconheça que somos pecadores. Que nós temos problemas e que nós precisamos de Jesus Cristo. Para mim e para você. Para que essa graça maravilhosa vá cuidando do meu e do seu coração. E essa graça vai nos transformar. Esta graça vai nos livrar da síndrome do pecado. Até que ela seja retirada definitivamente de cada um de nós. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, obrigado pela graça, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra não nos deixa no escuro. Ao contrário, ela ilumina o nosso caminho em direção ao céu. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, Teu Filho, esse nosso amigo tão amado que fez algo por nós que nós não somos capazes de entender. Senhor, o Teu povo está aqui de pé porque nós queremos Te servir. Senhor, nós já sabemos, se não todas as coisas, nós sabemos o necessário. Senhor, limpa a nossa mente, limpa o nosso caminho daquilo que tem nos absorvido e não tem nos permitido, Senhor, andar contigo da forma correta. Senhor, nos livra de nós mesmos, invade a nossa vontade, Senhor, para que a gente pare com essa mania de achar que a gente consegue resolver as coisas. Pare de achar que a gente pode desobedecer às Tuas orientações e isso não tem nenhum tipo de consequência. Pare de achar que nós estamos no comando das coisas. Eva pensou assim, deu no que deu. Adão pensou assim, Caim pensou assim. E nós muitas vezes agimos assim. Toma o trono do nosso viver, Senhor, dirige a nossa vida. Nos dá poder, Senhor, através do Teu Santo Espírito para Te obedecermos. Nos dá poder, Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito para nos parecermos mais contigo. Porque estaremos assim mais próximos do Teu reino, mais seguros no nosso viver e ainda seremos mais felizes aqui e agora. Nos liberta, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos liberta deste mundo, de nós mesmos, para vivermos contigo até a Tua volta, quando finalmente, Senhor, o Teu plano se realizará de forma plena na vida de cada um dos Teus filhos. Não nos deixa ficar fora desse dia, Senhor, nenhum de nós. E até lá, Senhor, mostra onde é que a gente tem que trabalhar para o Senhor. Mostra onde é que a gente tem que se envolver. É no coral, é no grupo de louvor, é nos grupos de estudo, na igreja, nas casas, é na visitação, é nos grupos de oração, é no serviço social, Senhor, onde é que a gente tem que se envolver para Te servir e o Senhor nos salvar de nós mesmos, Senhor. Nos dá um sábado feliz na Tua presença e nos mantém pertinho de Ti. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.